Você acredita que existem coisas que nem a ciência consegue explicar? Pois imagine o seguinte: um dia comum, uma foto de família, um momento registrado para a posteridade. Nada mais do que isso. Só que ao revelar a imagem, algo completamente impossível aparece. Algo que ninguém viu no momento da foto, algo que não estava ali, mas que surgiu no papel revelado. E pior, ninguém até hoje conseguiu explicar o que aconteceu. Essa é a história da foto de Solway Firth, também conhecida como a imagem da astronauta fantasma. Caso real, documentada, amplamente investigada e, até hoje sem uma explicação definitiva. E neste vídeo, você vai entender por que essa imagem é considerada uma das maiores anomalias fotográficas do século XX. O ano era 1964. Jim Templeton, um bombeiro e fotógrafo amador britânico, decide levar sua filha pequena, Elizabeth, para um passeio em um campo florido na região de Solway Firth, no noroeste da Inglaterra. Era um dia ensolarado, céu limpo, nada incomum no horizonte. Jim leva sua câmera, uma Kodak, para registrar o momento. Tira 3 fotos da filha sentada na grama, usando um vestidinho branco. Na hora, tudo parece normal, mas dias depois, ao revelar as imagens no estúdio local, ele percebe algo assustador na segunda foto. Atrás da menina, claramente visível, está uma figura alta, com aparência humanoide e trajes brancos, como se estivesse usando um capacete refletivo. Um traje que lembra, de forma impressionante, os uniformes de astronautas, o que geraria, ali, o apelido que faria essa imagem rodar o mundo. Mas tem um detalhe que torna tudo ainda mais misterioso. Jim garante que não havia absolutamente ninguém atrás da filha naquele momento. Ele estava com a esposa, que estava alguns metros atrás, e não viu nada. Ele garante que a única pessoa próxima da criança era ele mesmo. E o mais estranho, a figura parece estar flutuando. Ou melhor, ela parece estar parcialmente no ar, sem tocar o solo. Há um desalinhamento na proporção corporal, como se não fosse bem normal. Você pode estar pensando, poderia ser um erro da câmera, uma exposição dupla, uma falha no filme, mas não. Technicals da Kodak analisaram o negativo original e afirmaram que a imagem não foi manipulada. Eles mesmos disseram, a figura está realmente presente no negativo. Ou seja, ela foi registrada ali no momento exato do clique. A história começou a ganhar as páginas dos jornais locais. Depois, chegou aos tabloides de Londres. E logo o mundo inteiro queria saber quem era aquela figura? Um ser humano? Um extraterrestre? Um viajante do tempo? Um espírito? E é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. Logo após a divulgação da foto, Jim Templeton relatou ter recebido a visita de 2 homens que se identificaram como agentes do governo. Eles não mostraram credenciais, mas fizeram inúmeras perguntas sobre a foto. Questionaram se ele havia visto algo incomum no campo e depois, simplesmente desapareceram. É isso mesmo. Segundo Templeton, ele foi visitado pelos famosos Homens de Preto, figuras misteriosas, que supostamente surgem para silenciar testemunhas de eventos paranormais ou ufológicos. Coincidência? Não termina aí. Na mesma semana em que a foto de Solway foi revelada, um míssil experimental foi cancelado na Austrália. O motivo? Os operadores relataram ter visto 2 seres misteriosos nas câmeras de segurança da base. Quando a imagem foi mostrada aos engenheiros britânicos, um deles apontou: parecem o mesmo tipo de figura da foto de Templeton. Sim, no outro lado do mundo, uma figura semelhante aparece, exatamente na mesma época. Será coincidência? Ou estamos diante de algo maior? Claro, com o passar dos anos, muitas tentativas de explicação surgiram. Alguns afirmam que poderia ser a esposa de Jim, com um vestido claro e cabelo preso. Outros dizem que seria uma ilusão de ótica causada por reflexo de luz e ângulo da câmera. Há quem diga que era apenas um estranho no local, embora ninguém tenha sido identificado até hoje. Mas há um problema nessas versões. Se fosse a esposa dele, por que não aparece nas outras fotos? Por que ela estaria vestida como um astronauta? E como ela teria passado despercebida, até mesmo por Jim, que tirava a foto? A análise da altura da figura também intriga. Ela parece bem maior do que um humano comum, com ombros largos, braços longos e proporções incomuns. Alguns peritos argumentam que a figura está em uma posição ereta, mas levemente curvada, menos o que sugere um movimento estranho ou artificial. E por mais que a tecnologia tenha avançado, ninguém conseguiu provar, com 100% de certeza, que a foto é falsa. Muito pelo contrário, mesmo com programas de inteligência artificial, softwares de reconhecimento de imagem e técnicas modernas de manipulação, a imagem original segue resistindo. A pergunta continua: o que exatamente foi capturado ali? Por que esse caso, que deveria ter sido resolvido rapidamente,
continua sem explicação plausível? Será que estamos diante de um caso real de contato com uma entidade de fora da Terra? Será que a ciência simplesmente não tem ainda as ferramentas para compreender certas anomalias? Ou será que, como alguns acreditam, existem momentos em que o véu da realidade se rompe e conseguimos ver algo que normalmente está oculto? Muitas teorias surgiram com o tempo, desde visitas alienígenas até falhas na matriz. Há inclusive quem acredite que a figura seja um tipo de ser interdimensional que foi, acidentalmente, registrado naquele campo isolado. Mas, independentemente da explicação, uma coisa é certa: essa imagem marcou a história da fotografia como uma das maiores controvérsias já documentadas. E até hoje, fascina e inquieta quem se debruça sobre ela. E agora te pergunto, olhando para essa imagem, que o que é? Um simples erro, um acaso ou uma evidência de que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode explicar? Comenta aqui embaixo o que você acha que foi registrado naquela foto. E você já presenciou algo que não conseguiu explicar? Se curtiu essa história, já deixa o like. Comenta aqui embaixo sua teoria. Compartilhe esse vídeo com quem ama mistérios como esse. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no próximo vídeo, a gente vai falar de outro caso tão estranho quanto esse. Uma gravação de áudio que ninguém consegue ouvir até o fim sem sentir algo muito, muito estranho. Em 1964, uma foto aparentemente comum se transformou em um dos maiores mistérios da história da fotografia. E hoje, quase 60 anos depois, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquele dia. Era uma tarde tranquila de maio quando Jim Templeton, um bombeiro local, decidiu levar sua família para um passeio em Burgh Marsh, na Inglaterra, equipado com sua câmera Kodak. Ele queria apenas registrar sua filha Elizabeth, de 5 anos, usando seu novo vestido. Mas o que era para ser apenas uma lembrança familiar se transformou em algo muito mais intrigante quando as fotos foram reveladas. Algo impossível apareceu em uma delas. Uma figura misteriosa, usando o que parecia ser um traje espacial branco. O mais assustador, Jim garante que não havia absolutamente ninguém atrás de sua filha no momento da foto. E não estamos falando de um fotógrafo amador. Jim era experiente e conhecia bem sua câmera. A história ficou tão famosa que a própria Kodak se envolveu. A empresa ofereceu uma recompensa para quem conseguisse provar que a foto era falsa. Spoiler, ninguém conseguiu. Os especialistas da Kodak confirmaram: a foto era 100% autêntica, sem qualquer tipo de manipulação. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas. Depois que a foto ganhou notoriedade, 2 homens misteriosos apareceram na casa de Jim. Eles se apresentaram como funcionários do governo, mas se comportavam de forma estranha e faziam perguntas específicas sobre o clima e o comportamento dos animais no dia da foto. E tem mais: no mesmo dia em que a foto foi tirada, do outro lado do mundo, na base militar de Woomera, na Austrália, um importante teste de míssil foi abortado porque os técnicos avistaram 2 homens misteriosos de trajes espaciais brancos. Coincidência? Talvez não. Cientistas e pesquisadores tentaram explicar a figura misteriosa de várias formas. Alguns sugeriram que poderia ser a esposa de Jim, que estava presente no dia. Outros argumentaram que era apenas outro visitante do local. Mas nenhuma dessas explicações se sustenta quando analisamos os detalhes da foto. O ângulo em que a figura aparece é anatomicamente impossível para um ser humano normal. O traje espacial não corresponde a nenhum modelo conhecido da época. E mais importante, como alguém poderia estar ali sem que Jim ou sua família notassem? Até hoje, essa foto continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia. Já se passaram quase 6 décadas, e ainda não temos uma explicação científica definitiva para o que ficou conhecido como o astronauta de Solway. É fascinante pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna e capacidade de análise, algumas coisas ainda permanecem inexplicáveis. Será que algum dia descobriremos a verdade sobre o que aconteceu naquela tarde de maio, em 1964? Se você ficou intrigado com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos muito mais mistérios inexplicáveis para compartilhar com você. Deixe nos comentários o que você acha que pode ter acontecido naquele dia. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Até o próximo vídeo.